Mosquito. O mosquito é o animal mais letal que existe, e não é nem de perto o que a maioria das pessoas imagina. Quando se fala em animal mais perigoso da África, a resposta instintiva é o leão. Depois vem o tubarão, o crocodilo, a cobra. Nenhum dos três chega perto. O mosquito mata entre 700 mil e 1 milhão de pessoas por ano, a maior parte delas na África subsaariana, por transmissão de doenças, principalmente a malária, causada pelo parasita Plasmodium, que o mosquito Anopheles injeta direto na corrente sanguínea durante a picada. O tubarão branco mata em média entre 5 e 10 pessoas por ano no mundo inteiro. O leão, em torno de 250. O mosquito supera os dois por uma margem de centenas de milhares de mortes por ano. O ser vivo que mais matou humanos ao longo da história da humanidade não tem garras, não tem presas, não tem veneno. Tem 6 patas, 2 asas e menos de 1 centímetro. E isso é tudo que ele precisa. O animal mais letal do planeta não ruge. Ele zumbi. Búfalo africano. O búfalo africano, Syncerus caffer, é o animal terrestre mais perigoso da África para caçadores e guias de safari. Encontrado nas savanas e florestas da África subsaariana, o búfalo tem um porte que engana. Machos adultos chegam a 900 quilos e 1,70 m de altura no ombro. A força de impacto de uma carga em velocidade máxima, que pode passar de 50 km por hora, é comparável a ser atingido por um carro médio em plena rodovia. O chifre em arco que cobre a testa dos machos adultos, chamado de boss, é uma placa óssea fundida que absorve impacto e funciona como um capacete de combate natural. Mas o dado que mais surpreende caçadores experientes é o comportamento. O búfalo africano é um dos poucos herbívoros que persegue e embosca o agressor depois de ser ferido. Ele se afasta, aguarda e volta. Guias de caça chamam esse padrão de o vingador, e é por isso que a espécie lidera o número de mortes de caçadores na África, acima de elefantes e hipopótamos. Nenhum herbívoro do continente africano tem mais mortes de humanos registradas por caçadores profissionais. Água-viva caixa. A água-viva caixa. Chironex fleckeri é o animal mais venenoso do Indo-Pacífico e, por ampla margem, o mais venenoso dos oceanos. Encontrada nas águas costeiras do norte da Austrália e em partes do sudeste asiático, ela possui até 60 tentáculos que podem chegar a 3 metros de comprimento. Cada tentáculo carrega nematocistos, células de disparo microscópico que injetam veneno com uma pressão que supera qualquer seringa produzida pela indústria, em menos de 1 milésimo de segundo. O veneno ataca ao mesmo tempo o sistema nervoso, as células do coração e a pele. Em contato extenso com os tentáculos, uma pessoa adulta pode entrar em parada cardíaca em menos de 5 minutos. Não dá tempo de chegar a um hospital mais distante. Australianos que trabalham em praias de risco sabem que o único protocolo realista é ter vinagre disponível no local. O ácido acético desativa os nematocistos que ainda não dispararam na pele e interrompe a injeção de mais veneno. Vinagre, não soro, porque não existe antídoto de campo na maioria das regiões afetadas. A criatura mais perigosa do Pacífico não tem dentes, não tem mandíbula e nem percebe que você existe. Aranha-armadeira. A aranha-armadeira, do gênero Phoneutria, é a aranha mais perigosa da América do Sul e, para humanos, possivelmente, a mais perigosa do mundo. Distribuída por grande parte do Brasil, do Paraguai e de países andinos vizinhos, a armadeira não constrói teia para caçar. Ela caça ativamente, em movimento, e sobe em qualquer superfície vertical. O nome do gênero vem do grego. Phoneutria significa assassina. O veneno, uma neurotoxina chamada PHTX, bloqueia os canais de sódio no sistema nervoso, causando dor intensa, espasmos, vômito, suor frio e, em casos graves, priapismo em homens adultos e parada respiratória. O início dos sintomas graves pode acontecer em menos de 30 minutos. O Brasil registra, em média, mais de 4.000 acidentes com aranhas do gênero Phoneutria por ano, com a maioria dos casos graves em crianças abaixo de 10 anos, onde a dose por peso do corpo é proporcionalmente maior.
Um detalhe que a torna ainda mais perigosa. Ela se esconde em sapatos, roupas, cachos de banana e entulho, não em lugares que parecem uma ameaça. Na América do Sul, o perigo não está no que você vê, está no que está dentro do seu sapato. Crocodilo de água salgada. O crocodilo de água salgada, crocodilos porosos, é o maior réptil vivo do planeta e o predador mais letal da Ásia e da Oceania. Machos adultos podem passar de 6 metros de comprimento e 1.000 quilos. A força de mordida de um adulto chega a cerca de 16.000 newtons. Para comparar, a mordida humana mais forte já registrada é de aproximadamente 1.300 newtons, e a de um leão adulto gira em torno de 4.400 newtons. O crocodilo de água salgada tem a maior força de mordida já medida entre os vertebrados vivos. Presente das costas do norte da Austrália até a Índia e o sudeste asiático, ele é capaz de nadar em mar aberto por centenas de quilômetros e, por isso, colonizou ilhas remotas e aparece em lugares onde nenhum crocodilo seria esperado. O ataque segue sempre o mesmo padrão. Espera imóvel na linha d'água, avanço explosivo em menos de 1 segundo e o giro da morte, uma rotação violenta do corpo que desmembra ou afoga a presa. Estima-se que ele cause entre 30 e 100 mortes humanas confirmadas por ano, com muitos casos não registrados em regiões remotas. Uma força de mordida 12 vezes maior que a de um humano, quase 4 vezes a de um leão, dentro d'água, sem aviso. Mamba negra. A mamba negra, Dendroaspis polylepis, é a cobra mais temida da África e tem dados que justificam completamente essa fama. Encontrada nas savanas e áreas rochosas da África subsaariana, a mamba negra não é negra por fora. O nome vem do interior azul escuro da boca, que ela exibe na postura de ameaça. Ela é a cobra terrestre mais rápida do mundo, capaz de atingir até 20 km por hora em deslocamento curto, velocidade suficiente para acompanhar um humano em corrida moderada. Um adulto em boa forma corre entre 12 e 15 km por hora por tempo sustentado. A mamba negra não dá vantagem. O veneno é uma combinação de neurotoxinas e cardiotoxinas que atacam o sistema nervoso e o coração ao mesmo tempo. Sem tratamento, a taxa de mortalidade por picada chega perto de 100%. Os primeiros sintomas, visão dupla, queda das pálpebras, dificuldade para engolir, aparecem em 10 minutos. A morte pode ocorrer de 20 minutos a algumas horas, dependendo do local da picada e da quantidade de veneno injetada. O soro específico existe, mas precisa ficar refrigerado e ser aplicado rápido, o que em áreas rurais da África muitas vezes não é possível. Se você está curtindo aprender sobre essas criaturas, eu posto conteúdo assim toda semana. Se inscreve, ajuda muito. A cobra mais rápida do continente mais rico em serpentes do mundo. E sem antídoto por perto, ela fecha o ciclo sozinha. Vespa mandarina gigante. Vespa mandarinia é o maior vespídio do mundo e o inseto mais letal da Ásia. Encontrada principalmente no Japão, na China, na Coreia e em partes do Sudeste Asiático, a rainha pode chegar a 5,5 centímetros de comprimento, mais do que muitas baratas adultas. O ferrão mede 6 milímetros e, diferente de uma abelha, pode ferroar várias vezes sem se perder. O veneno contém uma substância chamada mandaratoxina, que destrói o tecido ao redor do ponto da picada, além de um feromônio de alarme que chama outras vespas do enxame para o ataque coordenado. No Japão, ela causa em média entre 30 e 50 mortes por ano, mais do que ursos, cobras e todos os outros animais venenosos do arquipélago somados. A maioria das mortes não acontece por reação alérgica, acontece por falência dos rins, causada pelo volume de veneno recebido em ataques múltiplos. Apicultores japoneses que criam abelhas europeias sabem que um único enxame de mandarina pode destruir uma colmeia de 30.000 abelhas em menos de 3 horas. As vespas decapitam as abelhas e levam o tórax delas para alimentar as próprias larvas. Na Ásia, o inseto mais mortífero não pica uma vez. Ele volta, com reforços. Víbora de chifre. A víbora de chifre, Vipera ammonites, é a cobra mais perigosa da Europa e a única no continente que combina veneno potente
com comportamento agressivo documentado. Distribuída pelos Balcãs, pela Itália, pela Eslovênia e pela Turquia europeia, ela é reconhecida pelo pequeno chifre mole na ponta do focinho, uma estrutura única entre as víboras europeias. O veneno é hemotóxico e citotóxico, destrói células do sangue, danifica tecidos e pode causar necrose no local da picada. Comparada a outras víboras europeias, como a vípera berus, a víbora de chifre tem veneno mais concentrado e presas mais longas em proporção ao tamanho do corpo. Sem tratamento, picadas graves podem levar a choque, falência dos rins e morte em 24 a 48 horas. A Europa não tem uma fauna de cobras comparável à da Austrália ou à da África, mas a víbora de chifre ocupa com folga o topo desse recorte. O que a torna especialmente relevante é onde ela vive. Em áreas turísticas dos Balcãs, em trilhas, ruínas e vinhedos, não em selvas inacessíveis. No continente com a menor mortalidade por cobra do mundo, ela ainda é a exceção que confirma a regra. Urso polar. O urso polar, Ursus maritimus, é o maior carnívoro terrestre do planeta e o único urso que enxerga o ser humano como presa em potencial de forma consistente. Machos adultos pesam entre 400 e 700 quilos e medem até 2,80 metros em pé, sobre as patas traseiras. A força de uma patada pode passar de 450 quilos de pressão, o suficiente para quebrar o crânio de uma foca adulta com um único golpe. Mas o que separa o urso polar dos outros grandes ursos não é o tamanho, é a falta de medo aprendido do homem. Ursos pardos e ursos negros que vivem perto de gente aprendem, ao longo de gerações, a evitar as pessoas. O urso polar nunca teve essa pressão. Nas regiões do Ártico canadense, norueguês e russo onde ele vive, humanos são raros, e quando aparecem, muitas vezes estão sozinhos. Ao contrário dos ataques de urso pardo, que muitas vezes param quando a vítima se faz de morta, o urso polar não abandona a caçada. Arquivos do governo canadense de Nunavut e do Instituto Polar Norueguês mostram que a maioria dos ataques fatais é predação direta. O animal saiu para caçar e caçou. O número de ataques por ano é baixo, em torno de 10 a 20 casos registrados, mas a proporção que termina em morte ou ferimento grave é uma das mais altas entre todos os ursos. O urso que não aprendeu a ter medo do homem, porque no Ártico nunca houve motivo para aprender. Taipan do interior. O taipan do interior, Oxyuranus microlepidotus, é a cobra terrestre com o veneno mais tóxico já medido em qualquer espécie do mundo e vive na Austrália. Encontrado nas planícies áridas do centro-leste australiano, em Queensland e no sul do Território do Norte, o taipan do interior não é o maior nem o mais agressivo das cobras australianas. Ele é o mais venenoso. A dose capaz de matar metade dos animais em teste padronizado é de apenas 25 milésimos de miligrama por quilo, a menor já registrada entre as cobras terrestres. Uma única picada injeta em média entre 44 e 110 miligramas de veneno seco, quantidade suficiente, em teoria, para matar mais de 100 adultos ou 250 mil camundongos. Para comparar, a cobra-rei, muitas vezes citada como a mais perigosa, tem veneno cerca de 40 vezes menos potente que o do taipan. O veneno é uma neurotoxina de ação rápida combinada com substâncias que impedem a coagulação do sangue. Sem antídoto, a morte pode acontecer em menos de 45 minutos. A boa notícia, e é uma das poucas deste roteiro, é que o taipan do interior é extremamente esquivo, vive em regiões de pouquíssima gente e quase nunca é encontrado. Os casos de picada documentados são contados em algumas dezenas ao longo de décadas. O antídoto existe e funciona quando é aplicado a tempo. A cobra mais venenosa da Terra escolheu viver no lugar mais remoto que achou. E mesmo assim, a Austrália é onde ela está. Se isso despertou sua curiosidade, se inscreve para não perder os próximos. Valeu!